Bem, mais uma vez, boa noite. Eu estou aqui para falar sobre um tema que já falei no passado, que talvez não tenha desenvolvido muito bem o tema, ou pelo menos na altura não tinha refletido muito sobre o tema, embora concorde com aquilo que esteja lá escrito, sobre o sistema de defesa aérea que Portugal, em minha opinião, devia ter comprado. Só que eu, na altura, quando abordei pela primeira vez este tema, eu abordei unicamente pela perspectiva de uma necessidade que Portugal tem, efetivamente. Dei até o exemplo daquilo que se passou na Polónia com a Ucrânia, em que a Ucrânia tenta abater um míssil, lança um S-300, o S-300 não consegue interceptar o míssil. Depois, o míssil do S-300 também não explode no ar e vai parar a território polaco, acabando por matar dois agricultores. Dei esse exemplo, na eventualidade de uma coisa dessas poder acontecer, Portugal ter um sistema de defesa aérea e então efetuar a sua defesa. Na altura até também evoquei uma potencial conflito entre Marrocos e Argélia, na eventualidade de um míssil poder, num conflito, não ser interceptado ou não se desviar do curso normal e poder vir ter a Portugal e servir-me disso também para justificar da necessidade do porquê, em minha opinião, Portugal precisa de um sistema de defesa aérea. Mas podia evocar outros argumentos. Podia evocar, por exemplo, imagino que Marrocos um dia está a treinar a abater alvos aéreos, como efetivamente costuma fazer em treinos, a interceptar alvos aéreos, lança os chamados mísseis ISCO e depois tenta abatê-los. Imagine num treino desses, um míssil escapa-se e vem para território português. Pronto, imagine estas situações. Portugal sem um sistema de defesa aérea dificilmente irá fazer face a essa ameaça. Mas há outras coisas importantes que eu não abordei e que a mim parecem de alguma relevância. Primeiro, o facto, isto resta saber se existe dentro da NATO alguma visão que não seja pública e que não corra cá fora, em que se veja os países, ou pelo menos os países mais pequenos, como uma espécie de país de apoio uh, em que não se vende determinado tipo de equipamento militar, não se vendem determinado tipo de mísseis, não se vende sistemas de defesas aéreas portanto, eu considero isso, eventualmente, se esta teoria, se isto existe, não sei se existe ou não, mas se existe, Portugal claramente fica numa segunda, terceira posição de país que presta apoio aos grandes países da NATO. E, portanto, se vê vedada o acesso a determinado tipo de equipamentos para efetuar a sua defesa, eu considero isto perigoso para a segurança nacional. Como considero perigoso, eventualmente, não sei se isto aconteceu ou não, estou unicamente a especular, mas imagino, por exemplo, que Portugal já tenha feito umas pré-abordagens junto de determinado tipo de empresas que produzem sistemas de defesa aérea e essas empresas automaticamente disseram a Portugal: esqueça, nós não lhe vamos vender nada. Isto também eventualmente poderá ter acontecido. Eu volto aqui a repetir a mesma notícia. Se isto aconteceu, eu considero isto extremamente grave e perigoso para a defesa, para a segurança nacional. E aqui volto a repetir, há determinado equipamento, e é isto que eu penso, embora não tenha a certeza, a qual as mãos de Portugal nunca tocarão. Ou seja, determinado tipo de equipamento militar cuja aquisição para Portugal está vedada, porque Portugal é um país de apoio. E os países de apoio não precisam que preste apoio aos grandes países da NATO. E estes países de apoio não precisam de equipamento decisivo numa guerra. Portanto, vêem Portugal como um país secundário ou terciário, um país que só poderá ter determinado tipo de equipamento, não poderá adquirir outro. E é isto que eu penso. Se isto existe, volto aqui a repetir mais uma vez, é extremamente perigoso e gravoso para aquilo que é a segurança do país e a sua independência. Eu penso que seria a altura de Portugal e este governo e as empresas portuguesas congregarem esforços para construir um sistema de defesa aérea nacional.
português. Colocarem todos os meios, inteligência e capacidade para a construção desse meio, desses meios. Relativamente a isso, ou então eventualmente trabalhar com países como o Brasil, países fora da NATO e eventualmente países que eventualmente não estejam sujeitas às pressões dos grandes países, o que é muito difícil. Hoje os Estados Unidos pressiona fortemente os países para não venderem equipamentos militares a outros países. Eu recordo que ainda recentemente a Sérvia, o primeiro-ministro da Sérvia, peço imensa desculpa, o presidente da Sérvia, queixou-se disso mesmo, que queria comprar equipamento militar e que as empresas de defesa lhe diziam: não, porque você precisa desse equipamento militar, não é? Portanto, as empresas militares dos países da NATO fecharam praticamente as portas a equipamento, à compra de equipamento. Portanto, eu espero que Portugal ou produza um sistema de defesa aérea indígena, por exemplo, com a ajuda do Brasil, porque não? Ou de outro qualquer país que se queira associar, e que tem que ser países eventualmente que sejam imunes a pressões. Porque eu estou a ver este cenário um pouco dantesco, não é? Eu recordo que aqui recentemente os Estados Unidos reconheceu Marrocos como reconheceu a Marrocos a titularidade do Saara Ocidental, coisa que a União Africana não reconhece. Isto é gente que olha para nós como são os espanhóis que nunca ficaram ali integrados na grande Espanha. E qualquer dia até, quem sabe, Marrocos leva umas ilhas e os Estados Unidos leva outras, não sei. É assim que eles olham para nós e não quero aqui estar a construir teorias e a dizer muitos disparates, mas é aquilo que eventualmente penso, principalmente estes três países, Inglaterra, Estados Unidos e Israel, gostariam de ver Portugal e Espanha subdivididos em pequenas migalhas. Eu disso não tenho dúvidas nenhumas. Portanto, em minha opinião, acho que Portugal devia procurar ter um sistema de defesa aérea indígena feito em Portugal, que reunisse toda a sua capacidade possível, trabalhasse com outros países, eventualmente de língua portuguesa, na construção desse sistema, para precaver o seu futuro, a sua independência nacional, a sua segurança, porque quem tem como política não vender, volto aqui entre aspas, não vender este equipamento militar a Portugal, e é isto que eu penso que existe. Portugal gostaria de adquirir, mas não o vão deixar adquirir, seja por que motivo for. Estes países, estas empresas que assim procedem, são empresas que têm um profundo desprezo pela independência de Portugal. Portanto, não estão preocupadas com a sua segurança. Para que isto não se torne mais grave ainda, para que isto no futuro não se torne mais grave, eventualmente é a melhor opção Portugal adquirir ou procurar construir um sistema de defesa aérea indígena, ou sozinho ou com outros países de língua portuguesa. Eu estive aqui a ver a lei orgânica da programação militar, isto aqui não traz nada, traz aqui só as verbas e onde é que elas ficam alocadas. Claramente, quando se lê isto, vê-se que Portugal é um país de patrulhas, é um país de operações de vigilância, de reconhecimento e patrulhamento, e, portanto, é um país de segunda, terceira linha. Aqui a lei de programação militar também diz as mesmas coisas, praticamente, portanto, a única coisa que vamos ter aqui é o KC-390, um helicóptero de apoio, proteção e evacuação, navio de patrulha oceânico, enfim, navio reabastecedor, coisas que não são efetivamente decisivas num conflito, equipamento a que, a minha opinião, Portugal está vedado a sua aquisição. Mísseis, sistemas de defesa aérea, mísseis de cruzeiro, isto são coisas que Portugal não querá ter nem colocar as suas mãos, enquanto estiver nesta NATO e enquanto, muito provavelmente, na futura defesa da União Europeia que está a ser construída, o mesmo se irá passar. Portugal irá ser um país secundário, terciário, que não tem acesso a um equipamento decisivo num conflito, numa guerra. Portanto,
Eu espero sinceramente que seja este o caminho que Portugal tome. Porque senão, volto aqui a repetir, eu sempre que ouço determinado tipo, nas entrelinhas, determinado tipo de líderes de alguns países, principalmente estes três, Israel, Estados Unidos e Inglaterra, eu vejo sempre pessoas que olham para Portugal com um olhar de arrogância e de sobranceria e de ajuste de contas no futuro. Não, não é feito de forma direta, não é feito de forma arrogante, mas se perguntassem aos líderes de Israel, você gostaria de ver a Espanha e Portugal esfrangalhado em pequenos pedaços? Ele diria que sim, não diria que sim numa entrevista, mas lá a conversar às escondidas com os seus, diria certamente que é isso que quer. Sendo assim, muito obrigado mais uma vez pela vossa disponibilidade. Não gostaria de avançar aqui com muitas teorias. Hoje coloquei estas porque é aquilo que me parece efetivamente tenha acontecido ou que esteja a acontecer, não é? Portugal já eventualmente procurou adquirir ou fez pré-abordagens e foi negado por parte das empresas de equipamentos de defesa qualquer tipo de ilusão, tiraram logo essa ilusão a Portugal, esqueça, nós não lhes vamos vender coisa nenhuma. E, portanto, também o papel secundário de Portugal na NATO e na União Europeia, tudo indica que também este tipo de países não irão ter esse tipo de equipamento. Sendo assim, muito obrigado pela vossa disponibilidade, a continuação de um bom dia. Muito obrigado.